Vamos aqui para mais um problema. Caiu nessa Universidade Federal de Goiás. Um texto um pouco longo, mas é um problema interessante. É do tipo de exercício que cai no Enem também, né? É um teste, certo? Aqui é um teste, ok? Essa tabela aqui eu trago, já trouxe vários exercícios, então você já me ouviu, né? Uma tabela fundamental. Não precisava, porque geralmente os exercícios eles dão uma condição. Não vai ser o caso aqui, não é o caso aqui. Tá ok? Então nós vamos, deixa aqui, é bom para a gente aprender, guardar, memorizar algumas coisas aí. Que é o seno, cosseno, tangente de 30 graus, 45 graus, tá? Bom, uma empresa uma empresa de engenharia deseja construir uma estrada ligando os pontos A e B. Os pontos A e B. Está aqui o esquema, tá? Tracejados ligando esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, que estão situados em lados opostos de uma reserva florestal. Então, aqui, esse de verde que eu coloquei aqui é a reserva florestal. Como mostra a figura a seguir. A empresa optou por construir dois trechos retilíneos, denotados pelo segmento AC e pelo segmento CB, ambos com o mesmo comprimento. Opa, então aqui essa informação é importante, ó. Esse lado, esse comprimento, essa estrada e essa estrada, esse segmento retilíneo, eles têm as mesmas medidas. Opa, se eles têm as mesmas medidas, e nesse triângulo ABC, estes ângulos aqui são iguais. Este e este são iguais. Por que eu afirmo isso? Se eu vou usar isso ou não, mas eu afirmo. Por quê? Olha, se esse aqui é um triângulo, isso é um triângulo. A medida desse lado e desse, essas medidas são iguais. Então, os ângulos da base desse triângulo são de mesma medida. Ou seja, aqui a gente tem um triângulo isósceles, um triângulo que tem dois lados de mesma medida, certo? Bom, aqui é 90 graus, aqui a gente pode afirmar que é 90 graus também, perfeito? Podemos afirmar sim. Porque aqui é 90 graus, aqui é a linha reta, ok? Vamos lá, vamos voltar ao problema. Ambos com o mesmo comprimento, ó. Estava até aqui, mesmo antes de eu ler, né, já sabia que é o mesmo comprimento, porque ele falou isso aqui, né? Aliás, segmentos iguais, é verdade. Considerando que a distância de A até B, essa distância de A até B, em linha reta, é igual ao dobro da distância de B até D. Essa distância de A até B é o dobro dessa distância. Opa, então nós temos mais elementos aqui para anotar. Então, isso aqui, por exemplo, eu não conheço, vamos chamar de x. Então, essa medida aqui vai ser 2x. Perfeito? Ok. Vamos lá, volta aqui para o vermelho. Então, A até B em linha reta é igual ao dobro da distância de B até D. Ok, que é reto aqui, né? Forma aqui com 90 graus com essa medida aqui aumentada. Tá? O ângulo alfa aí, né, formado pelos dois trechos retilíneos, da estrada, mede. Opa, ele quer saber aqui quanto é o nosso ângulo alfa. Então, vamos deixar já anotado alguma coisa para a gente não esquecer. O que a gente quer saber é quanto vale o nosso ângulo alfa. E aí, como é que a gente pensa nisso? Para calcular esse ângulo alfa. Eu não conheço essa medida, já que é o dobro dessa, também não conheço essas medidas, que nós sabemos que esses dois ângulos são iguais em relação a esse triângulo, mas nós temos que resolver o exercício. Então, a gente vai fazer o seguinte, dá para a gente determinar estes ângulos aqui, que é igual, né? É o mesmo, tá certo? Vamos dar um nome a esse ângulo de beta, que é o mesmo aqui, ó, é o mesmo. Tá? Se eu pensar aqui nesse ângulo beta, vamos pensar aqui. Porque aqui nós temos um triângulo retângulo. Ó. Isso é um triângulo retângulo.
E esse ângulo, ele é ângulo para esse triângulo, o ABC, ele também é ângulo para ABD. E aqui é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, em relação a beta, né, eu usar o seno, porque seno? Porque eu quero o lado oposto, ou eu tenho, no caso eu quero, sobre hipotenusa. Só que lado oposto e hipotenusa, aqui, ó, o triângulo retângulo, são iguais, quer dizer, eu envolve a mesma variável, a mesma letra, x. Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Este cara aqui, beta, né, este ângulo aqui, que eu não sei quem é, mas a gente vai saber quem é, eu sei que este ângulo, o seno dele, o seno deste ângulo, que a gente chamou de beta, seno de um ângulo é cateto oposto, que no caso é o x, sobre cateto adjacente, melhor, hipotenusa, que é o 2x. Olha que beleza. Não posso usar cosseno, porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que eu não tenho aqui, ó, nem tenho isso, nem tenho isto. Tangente não, por que tangente não? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o que cabe aqui é o seno. Então, eu tenho seno de beta vai ser igual a quem? Olha, aqui é moleza, né? Opa, deixa eu melhorar aqui. Aí ficou moleza, porque, olha, se eu aqui, ó, simplificar, esse cara aqui vai ficar 1 sobre 2. Vou deixar até de amarelo. Se o seno de beta é 1 sobre 2, vamos aqui na tabela, ó, seno de alguém vai ser 1 sobre 2. Quem é esse alguém? É o inverso. O que a gente faz aqui, ó, é determinar o inverso. O beta não precisa, porque a tabela está aqui. A gente calcula aqui, ó, o seno inverso de 1 sobre 2. Se você colocar na calculadora, vou até colocar no parênteses, se você colocar na calculadora, vai dar o beta exatamente 30 graus. Mas como tem a tabela aqui, e aí é um número fácil de guardar, certo? É um número fácil de guardar. Nem tanto era. Então, eu sei que o seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, x sobre 2x simplifica, vai dar 1, né? Aqui também é 1, só que 1 vezes 2 é 2. Então, qual é o valor de beta que o seno vai dar meio? Está aqui, ó. O beta tem que ser 30. Por quê? Seno de 30 é meio. Aí, agora ficou fácil de resolver e determinar o nosso ângulo que a gente precisa. Nós não queremos o alfa? Então, quem vai ser o alfa? Agora é moleza. Por que moleza era? Olha, se esses ângulos são iguais, eu tenho aqui 2 vezes quem? 30 graus, mais, né? Mais, opa, eu quero o ângulo alfa. Eu sei que o ângulo alfa vai ser, na verdade, você fez alguma besteira aqui, precisa arrumar, senão vai ficar esquisito, né, para entendimento. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu pegar o ângulo alfa, somar com 2 vezes 30 graus, por quê? Porque esses dois ângulos são iguais, isso tem que dar uma soma de 180. Claro que é teste e você faz direto, né? Você não vai fazer tudo isso. Então, a alfa vai ser igual a quem? Ó, 180 menos 2 vezes 30 é 60, passa para cá, menos 60. E, portanto, o nosso alfa, o que a gente quer tanto, é 120. Não precisava fazer a operação aqui. Por quê? Ué, se você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e esses dois juntos valem 60, 120, acabou. Você matou o exercício, não vai ficar demorando para resolver. Mas no meu caso, eu vou explicar, eu tinha que explicar passo a passo, por quê? Porque eu precisava, que tem gente com dificuldade para entender de onde veio cada uma das situações onde a gente chegou, tá certo? E aí você que já tem algum domínio, acelera. Abraços e sucesso aí na aprendizagem.